Boa noite, meus irmãos. É um prazer enorme estar aqui novamente para conversar com vocês, para dialogar com vocês. Não é uma palestra, seria uma pretensão falar em tom de palestra. Na verdade, nós estamos aqui como colaborador, como alguém que, a partir de uma obra lida, de uma obra reflexiva, nós trazemos alguns conceitos. Eu espero poder colaborar mais uma vez com essa grande instituição, Centro Espírita Jesus de Nazaré, a minha casa, o meu ninho, o local onde realmente eu me sinto acolhida, eu me sinto presente nessa existência. Para iniciar, nós vamos fazer uma oração e solicitar a espiritualidade, essa assistência, esse amparo, para todos nós, porque independente de estarmos num ambiente virtual, nós sabemos que as ondas eletromagnéticas, o campo quântico, ele dialoga como se todos estivéssemos no mesmo lugar. Não existe separação, distância, isso é uma ilusão da nossa vã consciência. O que existe, na verdade, são teias energéticas que se comunicam, e dentro disso nós podemos nos sentir aqui juntos, irmanados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Muito bom poder voltar para esse ambiente, para essa consciência. A doutrina espírita é um lugar de grande acolhimento de almas encarnadas, de almas desencarnadas. E a partir da sua literatura, sua vasta literatura, nós nos mantemos sempre muito próximos da espiritualidade. Independente de hoje não podermos estar presente na casa espírita, mas a leitura ela é uma ponte que nos liga a essa dimensão invisível e que pela nossa dureza, pela nossa materialidade, nós ainda nos sentimos distanciados. Hoje nós gostaríamos de poder falar um pouco de uma das obras do Dr. André Luiz, Sexo e Destino, um livro magnânimo, psicografado por Chico Xavier em 1963. Essa obra ela faz parte da coleção do Mundo Espiritual, de Dr. André Luiz, é a 12ª obra. Ela traz um vasto conhecimento acerca das dinâmicas sistêmicas, das dinâmicas familiares, e não só no âmbito da matéria, mas especialmente no campo espiritual. Nesse livro nós vamos ter grupos familiares que estão interligados por crimes do passado. São seres que em encarnações transatas cometeram delitos no âmbito do sexo, no âmbito dos afetos, e reencarnam na cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e vão estabelecer relações para equilibrar essas dinâmicas. E a partir daí, o livro se desenvolve na explicação desse campo de relações distônicas, de relações desequilibradas. É um livro delicioso de ser lido, porque é uma escrita fluida, é uma escrita que chega a qualquer leitor. Não exige uma grande erudição, porque ele trata do ser humano, ele fala da alma. E é justamente nesse lugar que nós queremos hoje aqui poder trazer para vocês. Falar acerca da alma, falar acerca das nossas emoções, falar acerca da nossa falência enquanto seres ainda em atraso consciencial diante da divindade. Então nós vamos iniciar com uma fala
que está lá já nos primeiros tópicos do livro, que se diz sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação, constituem os temas desse livro, nascido na forja da realidade cotidiana. Então é um livro que fala de nós, das nossas famílias, das relações que nós encontramos hoje, ou reencontramos, melhor dizendo. Emmanuel nos esclarece que a partir do século XX não existem mais relações, encontros de primeira vez, encontros casuais. Eu encontro uma pessoa pela primeira vez, isso não existe. Desde o século XX, nós reencontramos pessoas. As nossas relações do passado, elas já estão saturadas de situações de desengano, de desprezo, de abandono, de traições, de falta de comprometimento. E do século XX para cá, nós estamos apenas reajustando relações. Então, quando o livro ele traz esse conceito, esse conteúdo, essa história, ele está falando de cada um de nós. As nossas famílias não são uniões casuais. Não foi aquele encontro no supermercado, ou aquele encontro no carnaval, aquele encontro na festa, aquele encontro na rede social que me fez ir ao encontro daquela pessoa. Na verdade, um campo muito mais inconsciente mobilizou esses indivíduos a se encontrarem, porque eles precisam reajustar, eles precisam se reencontrar e entrar agora numa escuta fina, numa fala direta e num coração aberto, porque senão nós vamos entrar em comprometimentos maiores diante dessa outra pessoa. Famílias encarnadas, entrelaçadas pelo passado de erros e desajustes afetivos, visitadas por entidades também envolvidas nas tramas do passado. Isso é crítico, porque muitas vezes, dentro daquele sistema familiar, eu acredito que somos eu, a parceria, os filhos, as pessoas que servem aquela família. Esse seria o âmbito familiar. E hoje, numa dilatação dessa consciência sistêmica, a gente coloca também os animais que fazem parte dessa família. Na doutrina espírita, nos nossos estudos, nós sabemos que os animais, eles são psiquismos primitivos. Eles são espíritos em faixas de evolução diferente da nossa, mas são espíritos. E dentro dessa concepção, eles também fazem parte num campo de ligação afetiva conosco. Só que não são só esses elementos vistos, palpáveis, materiais, as pessoas de carne e osso, como a gente costuma dizer, que são os componentes desse ambiente familiar. Ali também estão indivíduos no plano invisível, indivíduos que não reencarnaram, mas que em outras existências fizeram parte das nossas relações. E muitas vezes são indivíduos que vieram nos cobrar por situações, por contratos que nós fizemos no passado e que nós não cumprimos. Então eles estão ali dentro de um campo de obturação da consciência, de ignorância mesmo das leis divinas, se achando detentores desse poder de cobrar daquele indivíduo aquilo que não foi dado. Por isso, muitas vezes as relações elas entram num campo de atrito, num campo de conflito, quando tudo deveria estar bem. Os indivíduos poderiam estar vivendo uma vida de plenitude, de amorosidade, mesmo com as dificuldades circunstanciais, mas eles se colocam em lugares de conflito. Por quê? Porque há uma irradiação de outras mentes que estão ali presentes e que acabam influenciando nesse campo relacional. Isso o livro Sexo e Destino vai nos trazer de uma forma
muito clara o quanto que uma entidade, um espírito, um ser invisível, ele pode influenciar dentro dessa família. Então nós vamos ver dentro disso o que a gente chama de obsessões domésticas. Lá no livro, Dr. André Luiz vai descrever qual acontecera no instante em que bebiam juntos, forneciam a impressão de dois seres num corpo só. Em determinados momentos, o obsessor afastava-se do companheiro a distância de centímetros, contudo, sempre a entrelaçá-lo, copiando gestos de felino, interessado em não perder o contato da vítima. Achavam-se, entretanto, irrestritamente conjugados em vinculação recíproca. Então, esse tópico diz respeito a uma situação onde o chefe da família, ele tem o hábito de chegar em casa após o trabalho e tomar aquele uísque para relaxar. Nesse movimento de tomar esse uísque para relaxar, entidades que estavam no círculo doméstico se aproximam dele para também tomar o uísque junto com ele. Então nós sabemos que os alcoólicos, eles têm uma faixa vibratória, é uma faixa densa, e acabam atraindo, permitindo a entrada no nosso campo vibratório de seres invisíveis. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem assim: não, eu tomo a minha cervejinha em casa, não estou no ambiente do bar. Pois é importante que nós saibamos que nessa cervejinha doméstica existem também esses seres que estão ali conjugados conosco, estão ali nesse movimento de tomar esse alcoólico conosco. Então, dentro dessa dimensão de consciência, nós vamos nos responsabilizando por esse ambiente. Porque à medida que esse chefe de família, descrito por Dr. André Luiz, vai assumindo atitudes não saudáveis, ele vai se tornando mais permeável para as irradiações mentais daquele indivíduo que, na verdade, ele quer prejudicá-lo. Então, nessa possessão partilhada, onde um corpo está sendo irradiado por duas energias do próprio ser encarnado e de um outro indivíduo desencarnado. Dr. André Luiz vai nos dizer: um aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro, completando-se euforicamente na divisão da responsabilidade em cotas iguais. Então eram dois seres num só corpo. Então imaginem, meus irmãos, o que é nós estarmos no nosso ambiente, no nosso ambiente da nossa casa, que deveria ser o nosso ambiente de conforto, de proteção, de silêncio, e naquele momento nós estarmos sendo irradiados, contaminados por mentes doentias que querem o nosso prejuízo. Dentro desse conceito, nós vamos cuidando desse campo mental. O campo mental, ele é o local mais sensível para as influenciações. Nós sabemos que nós temos um corpo físico, esse corpo que nos permite estar nessa encarnação, transitando, revendo essas estruturas de vida que nós construímos no passado, e ele precisa ser denso, porque a qualidade da nossa energia ela é muito densa. Então, um campo denso ele vai poder filtrar uma energia densa, mas nós não somos apenas esse corpo de matéria, esse corpo de carne. Nós somos espíritos, nós somos energias. E essa energia ela está em constante intercâmbio com o ambiente externo, seja em que distância for. Nós estamos constantemente em comunicação. E se eu não cuido do meu campo consciencial, se eu não cuido do meu campo energético, se eu não cuido do meu campo espiritual, eu vou acabar trazendo essas informações e vou pensar, dentro da minha percepção ainda muito limitada, que esses pensamentos são meus.
Então, o cuidado com o nosso campo espiritual a partir do pensamento. O doutor André Luiz vai nos dizer: o pensamento é, sem dúvida, força criadora de nossa própria alma e, por isso mesmo, é a continuação de nós mesmos. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. E se nós tivéssemos uma visão um pouco mais alargada, uma visão de raio-x, nós iríamos olhar uns para os outros e vermos balõezinhos em cima das nossas cabeças. No mundo espiritual não há como nós escondermos, porque não tem essa matéria densa, consequentemente o campo de percepção ele é maior. Então nós andamos, por aí com balõezinhos na cabeça. Dentro desses balõezinhos existem imagens, existem sensações, existem construção de falas, existem também vibrações. É por isso que ao chegar num ambiente com esse balãozinho aqui cheio de informação e encontro outra pessoa no mesmo campo de ressonância, os balõezinhos eles vão se comunicar. E aí muitas vezes eu vou sair daquele ambiente com o meu balãozinho recheado de outras informações. Ele é imantado pelo outro balãozinho do outro indivíduo. Então, a partir disso, as entidades elas vão reconhecendo os padrões de vibração, os padrões de identidade, para que ela possa se aproximar. Então, cuidemos desse campo do pensamento, desse campo das nossas intenções, porque é justamente aí onde está a porta aberta para a entrada, muitas vezes, de adoecimentos. Cada criatura ela vai receber o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Então nós não podemos, a partir desse princípio, acreditar que eu estou vivendo uma obsessão, eu estou vivendo uma interferência, alguém fez um feitiço, alguém fez algo para mim. Isso só vai haver repercussão no meu ser energético e material, porque a gente sabe que a partir da energia chega no campo físico, se eu estiver no mesmo campo de ressonância. Esse alimento que chega para mim, ele chega a partir da minha permissão pessoal. Então eu preciso limpar esse campo mental, eu preciso restituir o meu campo energético, para que aquele possível feitiço, ou aquele possível pensamento negativo que foi emitido para mim, e aí a gente faz um adendo que a espiritualidade nos explica que quando o indivíduo ele tem um pensamento negativo em relação a alguém, ele lança flechas, setas para aquele indivíduo. Então, eu estou aberto para receber essas setas mentais, energéticas, ou eu tenho um escudo defletor que não vai permitir que essas setas me atinjam. Então, é uma auto-observação, é uma auto-responsabilidade, é sair desse lugar infantil de acreditar que tudo que me acontece tem uma causa externa. É culpa do outro, é culpa de Deus, é culpa do meu pai, é culpa da minha mãe, é culpa do meu chefe, é culpa do meu marido, é culpa da minha esposa. Não, a responsabilidade ela é minha. Naquilo que eu ressoo, eu recebo. Naquilo que eu ressoo, eu construo. E é a partir disso que o pensamento ele pode se transformar no inferno. Como diz aqui, o inferno é um problema de direção espiritual. O indivíduo ele pode estar no paraíso, ele pode estar nas Bahamas e ele viver um inferno consciencial. Assim como nós temos relatos de indivíduos que estavam em Auschwitz, dentro do campo de concentração, e eles entraram no estado meditativo de interiorização consciencial e eles conseguiram sobreviver ao Holocausto.
Então, a partir de um pensamento direcionado, eu tenho como construir o meu inferno ou o meu céu. Então, nesse processo de vinculação, lá na leitura, né, do livro Sexo e Destino, André Luiz vai nos falar sobre vinculação. E ele vai nos dizer, quando não sabemos distinguir nossas impressões ou emoções, ficamos à mercê das mais diversas ondas magnéticas, como se estivéssemos oprimidos por um mundo desordenado. A forma física é a condensação do corpo perispiritual. O sistema nervoso é a conexão do corpo astral à matéria e tem como função sensibilizá-la. A mente é a base no processo das comunicações espirituais, mas não podemos nos esquecer de que, além de registrar sentimentos, ideias e pensamentos da espiritualidade, ela igualmente se manifesta através de uma linguagem corporal. Então, o nosso corpo, ele obedece, ele segue o direcionamento da energia. Aquilo que está no meu campo magnético se apresenta no meu campo físico. E é por isso que, ao encontrar determinadas pessoas, nós somos impressionados pelo campo magnético delas. Nós podemos dizer, poxa, Cicrana me faz tão bem, toda vez que ela chega aqui eu sinto uma paz, ela é uma pessoa tão agradável, ao passo que eu posso dizer, poxa, Cicrana, toda vez que ela chega aqui eu fico inquieta, ela traz um certo desconforto, meu coração dispara. E isso está o quê? No campo das relações, no campo das comunicações invisíveis que nós precisamos começar a observar. E dentro disso, como nós havíamos falado, isso vai acontecer tanto nesse campo das relações aqui, do campo objetivo, do campo matéria, como também nas relações intercampos, né? O campo multidimensional, o campo do espírito, o campo da matéria. É a isso que nós damos o nome de obsessão, que muitas vezes vem lá do campo do desencarnado para o encarnado, quando esse estabelece vinculações mentais e emocionais, como também do encarnado para o desencarnado. No livro Sexo e Destino, Sexo e Obsessão já é um outro livro fantástico também. No livro Sexo e Destino, a gente vai ver fundamentalmente o caso de uma obsessão de desencarnado para o encarnado, né? Então, nesse lugar, o desencarnado, ele lança setas para o encarnado, que, como eu disse, é adepto dos alcoólicos, ele abre o campo energético dele para essa impressão do desencarnado e acaba agindo de uma forma totalmente criminosa, violenta e assediadora. Então, o espírito, no campo da obsessão, ele aproxima-se do indivíduo, sente-se atraído pelo seu campo mental e inicia uma troca fluídica, onde as desarmonias e angústias são impressas, podendo chegar em forma de doença no campo da matéria. E nós vamos ver que lá no livro, Dr. André Luiz descreve isso, né? O quanto que essas obsessões que estão ali de forma persistente, elas vão criando impressões que se materializam e geram adoecimentos. Esses adoecimentos vão desde o campo psíquico, nas doenças mentais, nas doenças neurológicas do nosso sistema nervoso, até as doenças orgânicas, as doenças endógenas. Então, essa persistência, essa necessidade de vingança desse ser diante do protagonista do livro, leva ele a um movimento de adoecimento, né? E dentro disso, dentro dessas obsessões, nós vamos ter escalas de assédios, de interferências do mundo invisível para o visível. Obsessões simples, que são aquelas obsessões cotidianas, vamos dizer assim. De repente uma dorzinha de cabeça, eu faço uma oração, cede. Às vezes alguma entidade enferma sentiu no seu campo vibratório um lugar de acolhimento, de acalento, ele se aproxima
e se sente beneficiado. Há uma compensação energética entre o seu campo e o campo daquele indivíduo, que a gente não vai nem qualificar como obsessor, apenas uma entidade adoecida que chega no seu campo. Ele recebe aquela informação, isso, lógico, gera em você algum tipo de reação, mas em virtude do seu cuidado, da sua oração, ele é assistido. Se o indivíduo não tem esse tipo de prática, se ao ter uma dor de cabeça ele começa a praguejar, ele começa a tomar medicamento, ele começa a ficar inquieto, mais distonias vão surgindo, mais seres nesse campo adoecido vão se aproximando. Por isso o autocuidado cotidiano, nas orações, nas meditações, né, no cuidado com o que eu estou ingerindo enquanto alimento e também o que eu estou ingerindo enquanto emoção e pensamento. Porque isso pode gerar no futuro aquilo que é chamado de obsessão complexa, quando uma entidade ela se aproxima do indivíduo, e nesse caso a gente sempre qualifica como uma entidade que vem com uma intenção de prejudicar aquele ser. Então, nesse caso, a gente tem o vampirismo, o ser chega ali no campo vibratório do encarnado e ele vai retirar, né, como se fosse ali uma praga de uma planta que se acopla ali para arrancar a seiva da planta. E o indivíduo ele vai sendo desvitalizado, ele vai sendo pouco a pouco retirado ali o fluido vital e ele acaba entrando em processos cruéis de adoecimento. E também os casos de subjugação. Nos casos de subjugação, o indivíduo ele é levado a atos, a gestos, a comportamentos onde ele mais não comanda. Ele já entrou num processo de total entrega das suas funções à entidade ou às entidades que estão no seu campo vibratório. Então, nós não precisamos chegar nesse ponto quando nós tomamos conhecimento dessas verdades que a espiritualidade já nos trouxe há mais de 70 anos. E isso sem falar da obra kardeciana. Eu estou falando apenas aqui da obra brasileira, da obra do Dr. André Luiz. Então, Allan Kardec vai nos dizer: os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontram impossibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine em si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim, como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar as impurezas da alma. Mas claro que isso, meus irmãos, é impossível. E isso escrito há mais de 100 anos atrás. Então é um conhecimento que está aí presente, basta agora nós nos colocarmos num lugar de autocuidado, de responsabilidade consigo, de responsabilidade com o todo, com o meu campo familiar, com o meu campo social, com o campo cósmico. Tudo aquilo que eu faço cria onda, e essa onda pode chegar a indivíduos que estão em outros lugares e eles entrarem em sintonia e acabarem fazendo coisas, né, cometendo delitos, atos que não são saudáveis. E lá no livro, dentro desse complexo todo que nós estamos aqui relatando, ao ingerir esses alcoólicos, aquele indivíduo ele fica suscetível a induções mentais do obsessor que o levam a querer seduzir uma das filhas adotivas. Então ele vai nessa intencionalidade de sedução. A energia da sedução, ela é uma energia muito periculosa. Ela é uma energia de manipulação de fluidos. Então, indivíduos muitas vezes que têm essa carga magnética muito potente, têm um campo mental muito articulado para fazer esse movimento da energia,
eles podem assediar e eles podem envolver magneticamente outros indivíduos mais fragilizados no seu campo egóico, no seu campo energético. E isso é criminoso, porque é como se eu pudesse estar indo invadir um espaço de um outro vulnerável, e isso vai comprometer ainda mais essas relações, como nos mostra no livro. A partir desse movimento desse pai junto a essa filha adotiva, que no passado existia toda uma trama de relação afetiva sexual entre eles, e que nessa vida vem como um espelhamento, ele vai criar toda uma teia de comprometimento da vida dessa filha adotiva. Isso está descrito lá no livro. Eu não vou criar spoiler aqui. Eu estou apenas fazendo uma leitura panorâmica da história para que vocês se interessem em adquirir o livro e poder lê-lo, que é magnífico e bastante esclarecedor. Então, dentro disso, nós temos que ter muita responsabilidade pelos nossos impulsos de sedução, pelos nossos impulsos eróticos, pelos nossos impulsos sexuais. Dr. André Luiz vai nos dizer: o nosso desejo de nos unirmos sexualmente a outra pessoa é o reflexo de uma necessidade espiritual latente de vivenciarmos a unidade. Nós ainda temos um modo, né, de amar muito personalizado. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu marido, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo meu cachorro, meu gato. É ainda rudimentar diante do amor crístico, mas já são pequenos movimentos da alma. E nesses pequenos movimentos da alma já existe uma ressonância do grande movimento, que é o movimento do amor universal. A partir do momento que eu posso efetivamente amar alguém, eu já estou abrindo o meu campo afetivo para um amor cada vez maior. Só que, em virtude ainda da nossa inferioridade, nós ainda amamos no apego, nós ainda amamos na tirania, em muitos casos. E isso pode gerar distúrbios nessa relação. Então, é uma necessidade de retornarmos à fonte original, né, essa relação afetiva sexual, a unidade que vivenciamos no útero materno, a unidade do nosso eu. E aí, quando duas criaturas se amam verdadeiramente, através do sexo e do ato sexual, elas transfundem as vibrações psicofísico-espirituais de que são portadoras e dão e recebem energias extraordinárias para a marcha da vida. A euforia e grandeza moral e espiritual. Quando, porém, a fixação sexual é demasiada ou exagerada, pode a criatura cair no esgotamento nervoso ou no desgaste e embrutecimento perispiritual. Deus, que criou o sexo, não o fez nem moral nem imoral, fê-lo natural e simples. E nós, detentores dessa força, dessa potência, nós ainda nos transviamos, nós ainda nos perdemos nesse movimento. E acabamos muitas vezes abusando dessa potência nas relações irresponsáveis, nas relações onde eu conquisto e abandono, nas relações onde eu conquisto e usufruo dessa conquista. Ainda existe um campo de negociação dentro das nossas relações afetivas. Elas ainda dificilmente entram no campo essencial, que é o campo do amor puro, do amor que não espera reconhecimento. Ainda há um distanciamento em relação a isso. Então, dificilmente o coração se salva dos excessos sexuais. De modo geral, todo devasso prejudica também o próprio coração. Renascerá com essa deficiência, né? Recuperar o tecido perispiritual do coração não é fácil, né? Como recuperar o tecido perispiritual dos outros órgãos, e as repercussões produzidas vão atingir proporções inimagináveis. Então, ao seduzir,
a usar o fenômeno do amor, que não é o amor essencial, mas é o amor que nós entendemos, para o benefício próprio, eu estou dilacerando, eu estou maculando, eu estou lesando o músculo do meu coração físico. O coração no campo energético, ele está sendo completamente comprometido e isso vai repercutir no coração físico. E isso vai ficar impresso no meu campo perispiritual. Então, muitas vezes, indivíduos assim desencarnam e vão reencarnar por problemas cardiopáticos. São indivíduos que precisam reestruturar toda a dinâmica fisiológica desse órgão, que em outra vida, quando ele funcionava em plena expansão, ele tinha sido lesado. Lesado por uma consciência doente, lesado por um pensamento malsão. Então aqui nós temos a imagem dos chakras, né, os centros energéticos, e esse centro cardíaco, esse centro promotor, a grande usina amorosa do nosso ser, no centro do nosso corpo, que liga o campo mental ao campo basal, ao campo instintivo. Ele é o mediador, é aquele que dialoga os impulsos com as intenções, as boas ou más intenções com os impulsos bons ou maus. É nesse centro, né, regulado pela glândula timo, onde existirão todos os movimentos referentes ao campo amoroso afetivo, sincero ou não sincero. E isso vai gerar no futuro, quando não há equilíbrio, quando não há uma intenção verdadeira, deformações no campo perispiritual. E aqui nós vemos figuras que nós poderíamos qualificar, figuras demoníacas, assediando seres através de energias totalmente deletérias, energias de um campo denso de qualidade. E aqueles seres que estão aí transitando nos campos da sexualidade transviada, eles dialogam diretamente com esses seres deformados, demoníacos, mal intencionados. No livro do professor Ranieri, O Sexo Além da Morte, existe um trecho onde ele relata acerca desses seres em comunhão espiritual, em comunhão sexual. Aquela multidão de espíritos dominados pelo anseio sexual seguia-nos à distância, verdadeiro mar de consciências em delírio. Suas mentes despendiam vibrações sexuais que nos atingiam dolorosamente. Era-me difícil suportar o ambiente mental. Vi formas de mulheres seminuas que dançavam nos meus olhos, homens e mulheres que rolavam na grama, braços sensuais que me abraçavam, lábios de fogo que me beijavam. Então esses seres estão aí, em trânsito no mundo espiritual, vivendo as relações de completo desequilíbrio das suas ações psicoafetivas. E com isso, nós vamos gerando vírus espirituais. Como nos diz a espiritualidade, cuidado com quem você se deita, cuidado com quem você troca informações no campo afetivo sexual. É preciso que haja identidade, é preciso que haja cumplicidade, verdade nessas ações, porque ao estabelecer relações sexuais com indivíduos apenas pelo prazer da relação, nós estamos também trazendo para o nosso campo vibratório os vírus psíquicos que estão ali presentes nos órgãos genitais, na boca, no coração daquele outro. E eu estou trazendo para o meu campo magnético essas bactérias, esses vírus espirituais. Para finalizar, nós vamos falar aqui de um tópico do livro que é lindíssimo, que fala sobre o Instituto Almas Irmãs. No mundo espiritual existe um instituto que trabalha com as entidades que faliram no campo dos afetos, no campo da sexualidade. Esse instituto, ele presta socorro aos irmãos necessitados de reeducação sexual após a desencarnação.
André Luiz descreve que são 4 quilômetros quadrados de edifícios e armamentos, parques e jardins. Uma cidade com áreas de universidade, como se fosse um campus universitário, onde os seres vão ali restituir as ações que eles faliram, que eles falharam aqui na reencarnação, na Terra. Era um hospital-escola de suma importância aos candidatos à reencarnação. Os internados ou estudantes vinham de instâncias purgatoriais. Então, esses espíritos, ao desencarnarem, eles vão para as zonas mais umbralinas, de dor, e depois, quando eles restituem esse campo energético, eles vão para o Instituto Almas Irmãs, onde eles são levados a assistirem aulas, a participarem de cursos, de seminários, e na medida em que eles vão reestruturando esse campo do compromisso com a vida e com a sua própria sexualidade, eles vão se preparando para reencarnarem e voltarem a se encontrar com aqueles seres que eles faliram, que eles abandonaram, que eles traíram, enfim. E aí André Luiz ele traz um dado importante, né, uma estatística importante, que ele fala assim: de cada 100 estudantes que voltam para a reencarnação, 18 saem vitoriosos, 22 saem melhorados, 26 imperfeitamente melhorados e 34 saíam com dívidas dolorosas. Então, os espíritos que erram após a desencarnação passam automaticamente às zonas inferiores mais uma vez. Eles foram para o mundo espiritual, restituir todo esse campo, voltam para reencarnar, chegam aqui, recalcitram no erro, voltam novamente para as zonas umbralinas, para voltarem para o Instituto Almas Irmãs, para serem novamente integrados às aulas, aos seminários, aos cursos, às vivências terapêuticas que existem nesse lugar. E uma coisa que a espiritualidade nos traz, muito interessante, ele diz assim: existe um fichário desses espíritos, e mesmo que eles errem, mesmo que eles voltem para as zonas umbralinas, o Instituto está lá preparado para receber novamente aquele indivíduo. Então ele nunca é desamparado, mesmo que ele continue no erro, mesmo que ele continue ainda voltando para esse campo, né, da exploração sexual, da traição, do abandono, do descaso do campo do afeto. Então André Luiz nos convoca para a responsabilidade no sexo. Na espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne. Entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles com evolução mediana, o sexo é considerado por atributo divino. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pela responsabilidade que acarreta. E vamos imaginar, meus irmãos, que um livro escrito em 1963, com toda uma concepção estrutural de sociedade, de família, bastante marcada pelo patriarcado, pela toda uma cultura judaica cristã rígida, e a espiritualidade nos fala da homoafetividade como uma expressão legítima do espírito, como uma expressão de amor, tanto quanto a heteroafetividade. Isso é grandioso. A espiritualidade nos trazendo o campo do humano, o campo do respeito às identidades, o campo do respeito às alteridades humanas. Então é um livro de profundo conhecimento, é um livro de profunda humanidade, é um livro de profunda sensibilidade. E aqui nós concluímos com amor, perdão, aceitação e prova. Esse é o campo das nossas relações afetivas, esse é o campo das nossas relações enquanto seres ainda em evolução, enquanto seres ainda nessa caminhada rumo ao Pai, infinitamente bom e infinitamente justo,
aquele que nos aguarda na paciência de um pai que espera que o filho pródigo volte à sua casa. Gratidão por essa oportunidade. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre.